Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Hoje estou eu, Filipe Alves Moreira, com a minha colega Mariana Leite. Olá, Filipe. Olá, Mariana. Olá a todos, mais uma vez. E hoje vamos falar de um tema muito interessante e muito importante. Não é que os outros da Glosa não sejam, todos são, claro, mas também faz parte dizer que todos os temas são importantes e interessantes, que é a sobrevivência, a recepção, as leituras, a importância da cultura clássica, isto é, da cultura greco-romana, durante a Idade Média. Há um pouco a ideia comum, pensamos nós, não é? Que há um pouco a ideia comum de que a Idade Média, entre outras coisas normalmente negativas, foi caracterizada por desconhecimento da cultura clássica ou por um conhecimento escasso, superficial da cultura clássica greco-romana, e que isso mudou com o chamado Renascimento dos séculos XV e XVI, primeiro ou sobretudo em força em Itália e depois em épocas sucessivas espalhando-se pelo resto da Europa Ocidental. Bom, a verdade é que essa ideia geral, como talvez todas ou quase todas as ideias gerais, não é completamente falsa, mas é consideravelmente falsa. Isto é, de facto, em alguns casos, e vamos já começar aqui amenamente no tema, em alguns casos houve, de facto, textos, autores, obras problemáticas da cultura greco-romana que foram para o Ocidente descobertas ou redescobertas apenas a partir do século XV. Mas isto que eu disse é desde logo importante para o Ocidente. Porque nós temos sempre de ter presente o seguinte: quando nós falamos na Europa medieval, falamos, se quisermos, nós pensamos sobretudo na Europa ocidental, cristã, católica, vamos dizer assim, com sucessivas cristianizações na parte mais norte da Europa, mas é preciso nunca esquecer a parte oriental da Europa, ou a parte oriental, aquilo que é hoje a Turquia, enfim, o Médio Oriente, que era na altura pertença de que ou fazia parte ou constituía aquilo que nós hoje chamamos o Império Bizantino, embora eles se chamassem eles mesmos romanos. Isto é, eles consideravam-se ainda romanos, portanto eles continuavam. O Império Romano continuava, para todos os efeitos, havia um imperador, eles chamavam-se a si mesmos romanos. Portanto, essa região, aquilo que é hoje a Turquia, a Grécia, os Balcãs, etc., o Norte da África, em parte, pertenciam a esse Império Bizantino, que tinha, entre outras características, como língua de escrita o grego, ou um tipo de grego, claro, e também por isso, preservou uma série de textos, de obras da antiguidade, sobretudo grega, neste caso, que não eram conhecidas na Europa Ocidental e que de facto foram redescobertas ou descobertas em alguns casos pela Europa Ocidental apenas a partir do século XV, devido a uma conjugação de fatores, como o fim, aí sim, no século XV, do Império Romano do Oriente, chamado Império Bizantino, trocas entre a Península, culturais, etc., entre a Península Itálica e essa região, que levou à descoberta para os ocidentais de textos importantes, como por exemplo a famosa Poética de Aristóteles. Portanto, um texto em que o Aristóteles trata sobretudo da tragédia, mas que tem intuitos globais sobre aquilo que nós hoje chamaríamos literatura ou artes poéticas em geral. Esse texto de Aristóteles foi, de facto, conhecido apenas a partir do século XV no Ocidente, e mudou uma parte da cultura literária nos séculos XV e XVI através dos famosos comentários à Poética de Aristóteles, que se sucederam ao longo dos séculos XV e XVI e tiveram uma importância enorme na poesia e nas artes em geral dessas épocas. Sendo que depois havia também outros textos gregos em relação aos quais isso aconteceu. Mas isto, ou seja, textos da cultura greco-romana, neste caso especificamente grega, que eram desconhecidos no Ocidente e que foram redescobertos ou descobertos no Ocidente a partir desta época, não é o panorama geral. Não, de todo. Efetivamente, antes do século XV, na Europa Ocidental, havia muita coisa, muitos textos, muitos autores, uma parte substancial da cultura greco-romana que continuava a ser conhecida, copiada, recriada, apropriada de várias formas. Não é assim, Mariana? Até, e venerada. De certo modo, até bastante venerada. A verdade é que, e é interessante pensar, estavas a referir a questão da preservação grega, bizantina, como nós dizemos, da tradição da antiguidade.
referiste a uma parte do norte da África, mas também os árabes também receberam muito daquilo que era a tradição grega, e nós não vamos entrar pela questão de textos filosóficos, porque aí seria todo um outro episódio muito, muito denso, mas a verdade é que também havia... E com convidados, desejavelmente. Sim, com especialistas, mais especialistas que nós, porque não... E que são teleonas, não é, para nós, mas de qualquer das maneiras a verdade é que também havia essa recepção por todo o norte da África, digamos assim, enfim, presume-se por causa da cultura árabe, portanto há essa recepção também. Mas de facto a ideia, e eu acho que é muito marcada por uma educação que nos leva a simplificar muitas coisas e dizer no Renascimento descobre-se a antiguidade clássica, quando na verdade é precisamente isso que estavas a dizer, é uma parte específica que é redescoberta, porque a tradição latina, sobretudo, permanece e muito viva na cultura medieval, mesmo, enfim, desde a antiguidade tardia, enfim, o final do Império Romano até à queda do Império Romano, e depois mesmo durante aquela altura mais conhecida como a Idade das Trevas, essa assim, entre o Império Romano e o Império Carolíngio, aí continua a preservar-se, por incrível que possa parecer, a matéria da antiguidade, através de cópias, enfim, que foram feitas dos autores clássicos, e no fundo acaba por ser, graças a esse trabalho desses monges assim, muito, muito reclusos, que vão copiando os autores clássicos, que nós temos acesso a grande parte da matéria clássica que conhecemos. Quando falo de matéria clássica, falo dos autores romanos, falo de Ovídio, falo de Virgílio, enfim, são aqueles dois que me saltam mais à ideia, mas Lucano também. Portanto, os autores destes textos, nós quase não temos fragmentos, só temos fragmentos, em muitos casos, da tradição, mesmo da altura em que aquilo foi feito. Quase tudo o que temos é medieval. Ora, isso se calhar já nos dá uma indicação, enfim, quase tudo o que temos em termos de transmissão, não é? E uma transmissão mais extensa, não é? Exato. A parte de alguns fragmentos, etc. Exato. Não é? Exato. Ou então partes de obras inseridas em comentários, etc. Não é? Mas coisas mais localizadas. Não só do ponto de vista da sobrevivência e da cópia e da transmissão e desta relevância que é dada aos autores, sobretudo latinos, que eram os que estavam mais acessíveis para o universo ocidental, pelas razões que referiste também. As cópias, o interesse por fazer estas cópias e tudo mais, também mostra a importância de alguns autores que vão ser os grandes modelos da literatura na Idade Média. Porque é curioso pensar nisto, mas se nós sairmos da ideia de que na Idade Média não se conhecia nada da Antiguidade, a verdade é que olhamos para Ovídio e é com Ovídio que, basicamente, é Ovídio e os Salmos que são a matéria de instrução para aprender a ler. Portanto, a matéria bíblica, obviamente que é reverenciada por ser um texto sagrado, mas está a par da matéria da antiguidade, sobretudo de Ovídio, que é o grande pai, digamos assim, o grande modelo, o grande mestre, para a educação, mesmo de religiosos. Estamos a falar ainda antes de haver uma explosão, digamos assim, de uma educação nos meios laicos, porque, enfim, acaba por ser um bocado mais tardia. Claro. Sobretudo a partir do século XIII é que começa a haver uma certa laicização da cultura escrita, não é? Claro, exatamente. Cultura escrita. Claro. Da fixação, até porque é mais ou menos nessa altura, século XII para XIII, que vamos começar a ter os textos escritos em línguas chamadas as línguas vulgares, portanto em francês, em castelhano, mesmo em galego ou português, ali naquela passagem. Portanto, é nessa altura que vamos começar a ter esses textos. É também nessa altura, no século XII, e por isso é que o século XII é assim um século de charneira, que vão surgir as universidades, e as universidades também vão permitir uma difusão maior daquele conhecimento que tinha sido preservado muito mais localmente, por assim dizer. Mas dito isto, o que é importante de reter daqui? Ovídio, Virgílio também, mas o Ovídio é um dos autores mais copiados. É tão importante que praticamente o modelo literário, e nós temos-nos focado em textos em línguas vulgares, portanto, sobretudo em línguas ibéricas, não é? Nem sequer estamos aqui a falar da literatura
latina medieval que havia e muita. Exato, claro. Né? E muita. E quase sempre são glosas a partir do vídeo, ou seja, comentários e textos construídos a partir do modelo do vídeo. Né? E isso é importante. Do mesmo modo, Virgílio tem uma importância extremamente grande, sobretudo por causa da Eneida, embora também a restante obra do Virgílio fosse reconhecida, mas, e aquilo que já nos está aqui a puxar para aquilo que nos interessa, porque a Eneida é a história da criação, da fundação de Roma. Exato. Como tu estavas a dizer, o Império Romano continuava a existir, não é? Até ao Exato, século XV. no Oriente eles continuavam a chamar-se a si mesmos romanos. Mas não eram os únicos a chamarem-se romanos. Porque depois a parte engraçada é essa, é que o Exato. Ocidente, que já não tem o Império Romano, vai reivindicar uma herança romana com o surgimento do, enfim, o Império Carolíngio, que depois acaba por... No século IX, não é? Exatamente, que acaba por resultar no chamado Sacro Império Romano-Germânico, ou seja, é um império alemão, mas que diz que é o verdadeiro herdeiro do Império Romano. E esta questão da herança dos impérios, do Império Romano, é muito importante ao longo de toda a Idade Média, de onde a importância que é dada à história do Império Romano, à fundação do Império Romano. E muitas vezes o que vamos encontrar é argumentos que vão justificar ou que o Império tenha continuado ao longo da Idade Média, porque estamos a falar, por exemplo, o Sacro Imperador vai dizer, portanto, vai recontar a história de Roma e ele está como herdeiro da história de Roma, ou então vamos encontrar, e isto também é muito comum, e também já dá para dar assim um toque naquilo que nós vamos falar a seguir, que é ir buscar justificações ou argumentos alternativos para o poder imperial ou pelo menos de outras linhagens que querem, outras dinastias que querem reivindicar o poder autonomamente do Sacro Império, que é através do argumento troiano. Exato. Porque nós sabemos que Troia, enfim, a história da Eneida é precisamente a história de um herói troiano que foge e acaba por vir a fundar Roma. O Enéas, não é? Enéas. Mas, e isto é que é a parte mais engraçada, ao longo da Idade Média o que nós vamos encontrar é outros heróis, enfim, naturalmente ficcionais, que vamos dizer que vieram de Troia para fundar outras linhagens, outras civilizações. O caso mais paradigmático é o caso do Brutus, e eu creio que nós falamos Brutus, disso. exato. Exatamente, nós falamos disso no episódio com a Isabel sobre o rei Artur, né? Porque o rei Artur é um descendente de um herói troiano que, exatamente como Enéas, conseguiu sobreviver à destruição e foi instalar-se, não na Península Itálica, mas veio instalar-se na Bretanha e fundar a Bretanha, enfim. Mas isso é curioso, nós depois vamos reatar o fio com o Ovídio, que de facto é um autor-chave no meio disto tudo, mas isso que está a dizer é curioso porque pode parecer à primeira vista um bocado estranho, portanto, se os ouvintes estiverem recordados em linhas gerais da história de Troia, portanto, uma cidade que foi destruída pelos gregos, uma cidade que estaria localizada no que é hoje a Turquia, isso é um pouco os derrotados acabam por dar origem aos poderes medievais, ou enfim, acaba por se estabelecer uma série de ligações, uma série de poderes medievais, reclama-se da herança de uns derrotados. Mas a verdade é curioso é que o caso isso. romano já era assim. Sim, Não é? Portanto, mas à primeira vista pode parecer um pouco paradoxal, ou não? Não sei, porque lá está, porque a tradição romana já vinha daí. Não é? Porque lá está, Troia era o adversário da Grécia, e depois aquilo que os romanos vão fazer é, olhem como nós, os filhos do adversário, superamos o nosso adversário. E acaba por ser, os medievais o que vão fazer é imitar, porque era o que eles mais gostavam de fazer, era imitar. Ora, nós ainda temos prometido aí um episódio, até porque também foi pedido, um episódio sobre originalidade. Sim. Que era de facto, é um conceito bastante moderno, no certo sentido. Ou então, como dizia Humberto Eco, os medievais inovavam muito mais do que o que gostavam de dizer, ao contrário da nossa época, que inova muito menos do que o que gosta de dizer. Exato, mas seja como for, eles imitavam precisamente o modelo romano. Só uma parte curiosa, e eu não sou especialista neste domínio, mas é engraçado que
o impacto da matéria troiana foi de tal ordem, sobretudo enquanto justificação para o poder, que quando chegou ao território escandinavo também foi incorporado como um argumento, e então também se encontrou um herói qualquer que foi de Troia para a Escandinávia. Isto é fabuloso, porque obviamente os escandinavos, os nossos ouvintes certamente estarão, enfim, se não tiverem curiosidade, nós também vamos fazer um episódio, se calhar, sobre estas sagas. Bem e assim, interessante seria. sobre toda aquela mitologia nórdica com aqueles deuses todos. As viagens à América, etc. Enfim, dava para um episódio bem sumarento, mas tem toda a tradição religiosa nórdica. Sim, porque foram cristianizados tarde. Tarde comparado com o resto da Europa. Tarde comparado com o resto da Europa, exatamente. E o que acaba por acontecer há uma moralização, e agora já estou aqui a deixar esta palavra que é para nós voltarmos a falar do vídeo. Há uma moralização das sagas, enfim, da mitologia nórdica, que a transforma aqueles deuses em figuras de poder, em reis e assim. E muitas vezes o que vamos encontrar é a reivindicação por parte dos reis de uma ascendência destes heróis, enfim, destes deuses. E é um processo idêntico ao que nós também vamos encontrar durante a Idade Média latina, vamos dizer assim, pelo menos latina e do centro europeu. Estou a falar da Alemanha porque não falam latim, exato, da herança claro. latina também. E então é engraçado porque os nórdicos também vão querer reivindicar um bocadinho daquela tradição troiana, tão importante ela é. Portanto, até é curioso, é? Que não faz sentido nenhum, quer dizer, já o Bruto a ir para a Bretanha já é assim um bocado... Claro. Agora, o que me veio à cabeça é que agora com estas vagas de reescrita, instrumentalização da história, que sempre existe, não é? Se os turcos se lembravam de vir pegar com essas histórias e dizer, epá, nós somos os antepassados dessa gente toda. A verdade é que eles são os verdadeiros troianos. Os turcos não, mas enfim, os habitantes do território onde... que é atualmente a Turquia, não é? A verdade é que terá existido uma cidade... Sim, será onde é hoje Hisarlik. Exato. No noroeste da Turquia. O Império Sarlik podia perfeitamente reivindicar-se. Os habitantes de Hisarlik, que ouçam isto... Então, excelente panorâmica geral. Portanto, já estamos a ver que a Idade Média Ocidental estava muito longe de desconhecer por completo ou apenas superficialmente uma parte substancial da cultura greco-latina. E um autor-chave, de facto, agora vamos particularizar, depois desta panorâmica geral, vamos particularizar alguns temas, autores, obras, temáticas, ciclos, e um autor-chave, de facto, como já foi referido, é Ovídio. Ovídio, um romano do século I a.C., da época de Augusto, de César, enfim, da época dourada, o famoso século de Augusto, século I a.C., os primeiros anos do século I depois de Cristo. Ovídio foi, de facto, um autor muito conhecido, muito lido, embora, por vezes, também como já antecipaste, com essa palavra moralização, aos famosos Ovídios moralizados, portanto uma leitura alegórica / moral de cristianizada de alguma forma de Ovídio. Ovídio é de facto um autor muito importante e há pelo menos 3 obras muito famosas de Ovídio que tiveram de facto uma grande difusão e deram origem a várias releituras e aproveitamentos, não só na literatura mas também nas artes, por exemplo nas iluminuras, etc., sim. Não é? Nos desenhos dos manuscritos ao longo da Idade Média, que são a famosa Arte de Amar, as Metamorfoses, ou seja, um longo poema com histórias mitológicas em que os seres se vão metamorfoseando e as próprias histórias se vão metamorfoseando desde o início, desde o caos primordial até justamente a época de Júlio César e de Otávio César Augusto. E, em terceiro lugar, as famosas Heróidas, que são cartas que as mulheres troianas escreviam. Cartas ficcionais, ficcionais, claro, certo, enfim, claro. Dizer em relação a tudo que é troiano. Sim, mas... exato, obviamente, mas cartas atribuídas a mulheres troianas. Estas 3 obras tiveram de facto uma grande difusão na Idade Média. Portanto, Ovídio era junto com Virgílio, mas agora falemos particularmente de Ovídio. O que é que te oferece dizer sobre Ovídio na Idade Média? É ocidental, é um tema vastíssimo, mas alguns pontos aí para destacar. E até há bastantes trabalhos sobre isso, sobretudo para o contexto francês e centro, vamos dizer, ocidente-centro-ocidental.
Por acaso é um tópico que não está muito explorado, praticamente só o padre Mário Martins é que trabalhou um pouco, tentou procurar o vídeo na Idade Média Portuguesa, que não deixa de ser um bocado significativo. Sim, também claro que há menos materiais, não é? E vamos lá chegar... Em França também... há muito mais coisas, e na Itália, etc. Não é? E havemos de lá chegar por causa da questão das coisas clássicas aqui no nosso cantinho do extremo ocidente. Exato. Mas eu gostava de começar pelo mais, para mim, mais apetitoso, que é a arte de amar. Que sim, para ti, se calhar para toda a gente. A arte de amar, aconselho a leitura, até há edições de bolso, não é? Há edições de bolso, até está online. Online, sim, bastante são boas. Conselhos peculiares. Mas também, já agora, este apontamento, isso também às vezes associa-se um pouco a uma certa misoginia medieval. O vídeo também está um bocado associado a isso. Bião que mal, não é? Embora, então, resumindo muito resumidamente e muito simplificadamente, a arte de amar divide-se em 3 partes. Uma parte genérica sobre o que é, portanto, como é que deve ser um relacionamento. Depois uma parte dedicada ao homem, portanto, como é que o homem deve agir nos relacionamentos, e depois uma parte dedicada às mulheres também. Também mostra como é que a mulher deve comportar-se, sendo que não tem absolutamente nada a ver com uma percepção moral cristianizada, claro, de todo, não é? Porque estamos a falar como relacionar-se com os seus amantes, como ter uma relação com um amante mais jovem, ou mais velho. E independentemente dos sexos até. Exato. Portanto, é perfeitamente que, aliás, é outra humano. grande distinção da cultura greco-latina, pelo menos, ou de parte. Sim, eu quero dizer, claro, também há bastante misoginia no texto do vídeo. Sim, não certo, é? claro. Porque não vamos aqui imaginar que a cultura romana não era misógina quando era. Não, claro, muito. Exato. Não, digo independentemente do sexo, as relações independentemente do sexo. A ideia, aliás, não só isso, como também, e isto talvez seja o aspecto mais interessante, enfim, até para os ouvintes do século XXI, também inclui relações homossexuais entre homens. E com jovens também. Com jovens, sim. Mas sobretudo a ideia de também incluir aspectos sobre relações homossexuais, que seria, enfim, é um tabu para um pensamento cristão, enfim, da herança judaica e não só. E não tanto na Antiguidade, claro. Na Antiguidade não era o mesmo tipo de tabu. Ora, o que é que interessa disto da arte de amar? É um texto curiosíssimo, muito interessante. Também tem algumas referências a personagens da mitologia romana, para exemplificar situações e tudo mais, mas dá um foco muito, muito grande à obtenção, tanto à obtenção como à atribuição, enfim, de prazer às duas pessoas que estão no ato amoroso, 2 ou mais, porque ele também refere. Pois, exato, isso é outra, exato. Aliás, ele diz à altura que uma das coisas mais fatais para as relações é o aborrecimento, não é? Portanto, convém ir variando, porque o aborrecimento, não, até para se manter as relações. Exato. Porque, ou seja, variar para manter aquela relação, ir variando paralelamente. Esse episódio temos que pôr que é para maiores de 18. Mas é um teaser para quem estiver interessado. É um texto interessantíssimo. Sim, é fabuloso e sobretudo, lá está, era o que eu ia agora puxando mais às nossas literaturas. Um aspecto muito curioso é que o vídeo, sendo um dos modelos para aprender a ler, acaba por ser o argumento que favorece depois nos debates poéticos a figura do clérigo em relação ao cavaleiro. Pois, isso é muito curioso. Porque havia uma série sobretudo em occitânico, não é? Houve um género que também se cultivou, que é o debate, em que temos duas mulheres, muitas vezes, a debater qual é o melhor amante. Se o cavaleiro, que tem a força física e toda esta atividade esportiva, na verdade, não é? Toda esta preparação física e que vai para a guerra, portanto é um homem que tem força e virilidade, ou o clérigo. Sim, estamos aqui a dizer o clérigo como um potencial amante, que não deve deixar de ser um bocado curioso. Sempre também era clérigo, o clérigo propriamente dito, ou o intelectual. Sim, mas é o intelectual, genericamente. Sim, da universidade, etc. Portanto, claro. Estamos a falar do intelectual. Exato. Qual é que seria o mais interessante? A maior parte deles mesmo clérigos. Exatamente, podiam ser mesmo ali. Exato. Não, é curioso. Há também um texto na Península Ibérica, que é o célebre Helena e Maria. Sim. Que é justamente isso, a Helena defendendo o clérigo e a Maria o cavaleiro. E qual é o melhor amante? Ser Helena e Maria, porque... Pois, é verdade. Sim, também Helena, é verdade. Troia, Maria... Exato, é verdade. E sobrevive num manuscrito pequenininho, que é quase livro de bolso. Mas só para concluir isto
do clérigo. Quem costuma ganhar no debate é o clérigo, porque conhece... É porcoso. E porque era ele que escrevia. Também, claro. Também há isso, não é? Estes textos... Mas pronto, à parte disso... Agora estou-me a lembrar do episódio sobre o Códice... 632. Exatamente, e por causa da figura do Paulo Pires, o ator, não é? Tomás de Noronha. De Tomás de Noronha, que não fazia exercício nenhum. Mas que saltava de varanda em varanda. Neste caso, o clérigo também não fazia exercício nenhum, mas era o melhor amante. A verdade é que o argumento é o melhor amante porque ele domina a arte de amar, ele conhece perfeitamente a arte de amar. A arte de amar chega a referir como dar prazer físico à outra pessoa, portanto não é assim só formas enfim, é um guia muito completo, portanto é engraçado pensar que até este género mostra que havia um reconhecimento da arte de amar. Portanto, isto só para a arte de amar, e se puderem, podem ir procurar e vale a pena, é uma coisa absolutamente. É muito divertido. E há várias edições online e traduções, etc. Mas isto tudo para mostrar precisamente a importância que tem durante a Idade Média e que depois vem Sim, continua, usada, claro, obviamente. A modernidade, digamos assim, a early modernity também vai receber o Ovídio, e apesar de ser um autor, sobretudo nesta obra, bastante, enfim, podemos dizer agora problemático, né? Por causa daquilo que ele propõe. Depois de pensar na arte de amar, falando naquelas obras que tu referiste, eu iria talvez precisamente às Metamorfoses, porque, enfim, cronologicamente também faz um certo sentido, e de facto as Metamorfoses acabam por funcionar como uma versão de uma história da criação também. É isso, é uma história da criação, desde o caos até a época... até o momento histórico. Exatamente. Presente, digamos assim. E é muito interessante porque não só são histórias mitológicas de personagens que se metamorfoseiam, não é? Por exemplo, o famoso Narciso, que se metamorfoseia na flor de Narciso, ou a história da Apolo e Dafne metamorfoseia-se numa árvore, mas também as próprias histórias metamorfoseiam-se umas nas outras. As histórias não acabam, as histórias dão origem à história seguinte com elementos de ligação, as próprias histórias vão se metamorfoseando. É uma obra também fascinantíssima. É, sim, também vale a pena também ler. Não sei, a tradução para português, eu creio que não é bilingue, mas acho que há uma, por exemplo, do Paulo Farmaus Alberto, e até há o Bocage traduziu as Metamorfoses, por exemplo. Dá para ver o quão importantes as Metamorfoses foram, não e só... na pintura, por exemplo, até isto, claro, já isto no XVI, é verdade, mas, por exemplo, pintura mural, no século XVI, há carradas de pinturas sobre as Metamorfoses. Mas agora puxando para trás. Mas na Idade Média também, claro, obviamente. Precisamente por causa disso, que é para mostrar exato, que não foi só aí, obviamente. A verdade é que as Metamorfoses, ao explicar uma forma de criação também, claro que não era a criação tida como a verdadeira história da criação, porque obviamente. Estamos a falar de um paradigma que é cristão, portanto não podia ser outro senão aquele que aparece na Bíblia, mas é uma forma de mostrar a história das origens das grandes figuras da Antiguidade, porque, como eu referi em relação aos nórdicos também, que vão moralizar, ou seja, vão transformar as figuras do seu panteão em figuras de poder, em reis, príncipes e grandes figuras, enfim, aristocratas também, é o mesmo que vai acontecer com o Ovídio durante a Idade Média. Quando o Ovídio moralizado, ou seja, a reformulação, a reescrita, ou a releitura mais do que reescrita. Com glosas e comentários, exato, etc. É uma releitura, não é tanto uma reescrita, porque o texto continua a existir, enfim, precisamente como tu disseste, não é? Mas há uma reinterpretação do Ovídio, tido como um grande poeta, portanto não se podia, e esta coisa dos medievais, terem sempre uma grande veneração pelos grandes nomes da antiguidade, não é? Portanto não se ia destruir aquilo que ele tinha dito, mas como não se encaixa na nossa mundividência, vamos interpretar e vamos dar uma interpretação. Para mim, em especial, é especialmente interessante pensar nas metamorfoses todas do Júpiter, Júpiter, portanto, Zeus, dos gregos. Grego. O deus-chefe. O deus o deus dos deuses. O poderoso chefão. O poderoso chefão. Que, enfim, quem estiver familiarizado com é irmão de Neptuno, portanto, Deus chefão na Terra, não é? Depois havia e de Plutão. Exato, Plutão nos infernos e Neptuno nas águas. Os três irmãos. Exato. Mas Zeus com algum ascendente, apesar de tudo. Porque Zeus é
Júpiter, neste caso. Sim, Zeus é aquele que vence, que acaba por conseguir sobreviver a ser comido pelo... Enfim, Sim, exato. Mas manteve-se um pouco esta tríade, Sim, Neptuno nos mares, Júpiter em terra e o Plutão no Hades, entre aspas, no inferno. Sim, enfim, mas também toda a mitologia grega, depois também tem muito... Grega e latina tem imensas variações e é fascinante e é divertidíssimo. Mas para quem estiver familiarizado, há de saber que a figura de Júpiter, sendo cimeira, também é cimeira pelas confusões em que se mete. Sim, é verdade. E com a mulher sempre de olho, que essa é uma parte engraçadíssima destas histórias. Sim, porque depois a reação... As vinganças da mulher do Júpiter, sim, não é? A Juno, não é? As vinganças da Juno, sim, as vinganças... sobre enfim, o Júpiter ia saltando, pulando a cerca. Muito. E às vezes literalmente, metamorfoseava-se em touro, etc. Em cisne, em touro, em chuvas douradas. Sim. É verdade. Sim, é verdade. Literalmente em tudo. E portanto depois acaba por ser... E a Juno sempre de olho depois às vezes castigava. Exatamente. Por exemplo, o célebre Tiresias foi um dos que foi castigado por a ação da... E a Eco do Narciso, por exemplo, foi castigada também pela Juno. E a história de Hércules é precisamente a história da vingança de Juno. Exato. Sobre um faux pas, mais um de Júpiter. Exato. Mas a verdade é que é engraçado, porque depois, e vamos encontrar isso em textos, não só em textos latinos, que vão ser os tais comentários às metamorfoses, mas também depois na recepção em línguas vulgares, precisamente este esclarecimento. Atenção, eles chamavam-lhe Deus porque ele era um homem muito poderoso, mas exato, ele era um rei. E é isto, até há um jargão, daqueles jargões académicos pesados, que é o chamado efemerismo, não é? Que é melhor dizer o que é. Porque... Sim, que é mesmo um jargão, que é justamente a ideia de que os deuses da antiguidade eram leituras hiperbólicas de heróis. Exato. Portanto, eram humanos, heróis, que marcaram as suas comunidades a tal ponto que foram transformados em deuses. E um exemplo muito, muito peculiar disso, estou-me a lembrar, claro, por causa da General História, não é? Porque é o meu texto do Afonso X, como já se falou aqui num episódio. Em vários. Mas do Afonso X especificamente. Mas vou voltar aqui só por causa do exemplo que é dado, porque acho que é bastante eloquente, em que ele, portanto, refere Júpiter, não é? Atenção que Júpiter era um rei, não era um deus, eles chamavam-lhe Deus por erro, por engano. Estou a parafrasear, claro, e ele era muito sabedor, digamos assim, das artes mágicas, e é por isso que parecia que ele fazia milagres, quando não eram truques de magia, na verdade. Sim, por exemplo, transformasse em touros, exato, etc. eram ilusões, eram truques de magia, digamos assim. Portanto, atenção, vocês não acreditem, porque ele não tinha... Só Deus tem poderes para fazer milagres, não é? E ele não era um Deus. E depois é engraçado porque o Afonso X acaba por dizer que ele é descendente de Júpiter, o que não deixa de ser também engraçado, exato, não é? Mas voltando aqui E de facto também teve aí uma série de relações várias. Mas não se transformou em touro, não. Mas lá está, mas é a figura, uma figura da antiguidade que é transformada as metamorfoses em duplo sentido, porque também se metamorfoseia as figuras das metamorfoses, portanto do panteão latino, em figuras de poder que também acabam por servir de fundamento a linhagens medievais, porque nós conseguimos encontrar eu sou eu sou descendente de uma figura qualquer que aparece nas metamorfoses. É possível fazer isso. Porque são humanos, não é? Se fossem deuses já não era possível. Isto para as metamorfoses, mas também há muito que dizer, e se calhar passávamos. Sim, agora. E depois há as famosas heróidas, as tais cartas. Sim, as cartas aí já entra com o grande tópico da antiguidade, que é glosado e versado e apreciado durante a Idade Média ocidental, que é a história de Troia. Porque as heroidas são precisamente aquilo que disseste, são cartas, obviamente ficcionadas, algumas com resposta, mas quase sempre são lamentos femininos. É uma coisa interessante também para reconhecermos a ideia de vozes ficcionadas femininas, porque muitas vezes é um problema que nós temos quando encontramos os cantares de amigo, porque pensamos que aquilo é
retoma, ou é uma coisa completamente nova, e não é, porque já na antiguidade havia esta prática de pôr mulheres a lamentar-se pela perda do seu companheiro. Claro, não é? É uma coisa quase intemporal. Exato, mas vem no Cântico dos Cânticos, portanto não é só, pronto, é só para relembrar isto. E é engraçado porque as heroídas também são tidas como um testemunho de uma guerra que se acredita que aconteceu, não é? E que é uma guerra fundamental para justificar, enfim, toda a história que depois sucede, sobretudo a história do Império, que foi aquilo que eu referi, enfim, tangencialmente com a questão de Enéidas. Enéidas também é baseado na Guerra de Troia. E as heróidas são precisamente tidas como testemunhos. Aliás, as heróidas são testemunhos, são digamos... Isto também, se calhar, podemos levar a um outro caminho bem complicado sobre a verosimilhança e as fontes medievais, como é que elas eram interpretadas, não é? Porque tudo isso é um grande problema. Será que eles acreditam fielmente ou não? Sim, é um grande... Pronto. Mas, por exemplo, a questão da historicidade da Guerra de Troia, ainda no século XIX, era um grande assunto. Se calhar ainda no XX, não é? Sim, e a questão para mim nem é essa. A questão é a historicidade das fontes. Exato, daquelas mulheres, etc. E, sobretudo, no caso, a historicidade ou a credibilidade que é dada a determinadas fontes durante a Idade Média. Porque a passagem de fonte para texto, vamos dizer, literário, não é? Texto poético, é muito subtil, muitas vezes. Não é? E, por exemplo, os textos historiográficos ficam ali no meio termo, muitas vezes, entre o reconhecimento de fontes, podemos dizer, mais sérias, enfim, mais conformes àquilo que nós hoje vemos como uma fonte histórica, e fontes poéticas, fontes literárias. Para a Guerra de Troia, então, é super comum, porque vamos buscar não só... O próprio Homero, por exemplo, era através de uma série de reformulações também, a Ilíada, neste caso, através de uma série de reformulações, etc. Embora lá está, a Ilíada em grego não era conhecida. Não, aqui. É um dos casos, só no 15 a 6. E até é traduzida bastante cedo. Sim, no 15 já há traduções. E estou a dizer em contexto português, porque há uma espécie de escuridão durante a Idade Média em relação a estas coisas, que não deixa de ser bastante significativo. Mas no início, eu creio que por volta de 1530... Sim, há assim umas, pelo menos parciais, sim. Mas, enfim, voltando à grande questão, o que é que acontece? Temos versões latinas da Guerra de Troia e depois vamos ter também Portanto, para lá das heróidas, depois há todo um universo. Há todo um universo. As heróidas são apenas uma pequena parte de um universo textual sobre a Guerra de Troia. Exato. Que a Idade Média conheceu e reformulou. Assim, os dois grandes modelos, porque lá está, não tínhamos acesso à Ilíada diretamente. E mesmo à Odisseia também. Né? Certo. Não havia o acesso direto à tradição de onde jorra toda aquela glosa, mesmo latina. O que acaba por acontecer há dois pseudo-autores, porque não existiram, foram obras, são textos apócrifos, portanto foram textos que surgiram já no início, portanto na antiguidade, já quase antiguidade tardia, portanto ali século II, III, começam a ser formulados por aí, quarto, que são dois autores que supostamente são duas personagens que participaram na Guerra de Troia, um grego e o outro troiano, que vão relatar o seu testemunho. Então é uma espécie de diários de guerra. Não é? Os famosos Dares e Dictis. Exatamente. E é curioso que sejam um troiano e um grego. Exatamente. E até bastante, entre aspas, moderno, no sentido que são as duas vozes, não é? Exatamente. Os dois pontos de vista. Os dois pontos de vista que permitem, no fundo, dar uma panorâmica geral sobre aquilo que aconteceu na Guerra de Troia, né? E sobretudo na última destruição de Troia, que é aquela que tem o cavalo e essas coisas todas. Portanto, a última destruição, que é aquela que é mais significativa, até porque é dessa que vem os outros impérios. O Império Romano vem dessa. Embora esse cavalo em concreto até nem é mencionado na Ilíada, é só brevemente na Odisseia, e depois há toda uma série de textos de antiguidade que retomam a história. Porque a quantidade de cavalos, de retratos, de representações do cavalo em iluminuras medievais
medievais nestes textos é porque também é uma manifestação do engenho, Exato. no caso dos gregos, não é? E um engenho de guerra brilhante, e havia também esta apreciação desta capacidade, não é? Do ponto de vista técnico, digamos assim. Mas voltando ao Dares, que era o troiano, e ao Dictys, o Dares era o preferido. Mais uma vez, porque os troianos eram um grande argumento, não é? Mas voltando a estas duas figuras, o que acaba por acontecer é uma ficcionalização, como se fossem relatos, portanto, como eu dizia, de figuras que estão a assistir à Guerra de Troia, mas que são tidos como verdadeiros, nem é verosímeis, é mesmo verdadeiros, ou seja, são assumidos como fonte. E isto depois também coloca-nos uma série de problemas. Lá está, o que é que os medievais achavam que era uma fonte histórica ou não. E depois o que é que acaba por acontecer? Isto é um processo semelhante àquele que acaba por acontecer com a matéria de Arthur, do rei Arthur, e vão ouvir no nosso episódio. Exato, voltem lá ao episódio, voltem lá ao episódio 5 ou 6 por aí. Não, acho que é. Não sei, deve ser. Voltem ao episódio porque é um bocado esta ideia. Há textos historiográficos, digamos assim, sobretudo em latim, que vão contar esta história, e depois acaba por se reformular e refazer este tipo de narrativa em textos mais literários, com um valor literário maior, em latim, e depois que passam para as línguas vulgares. E a matéria de Troia é daquelas que passa, o roman de Troyes é dos romances franceses. Roman significa língua vulgar, né? Portanto, a história em vulgar de Troia é um romance em verso que fala precisamente da história de Troia, de toda a destruição e tudo mais, com uma perspectiva muito mais medieval, naturalmente. Portanto, com cavaleiros à maneira medieval, não é? Isso é daquelas coisas mais fascinantes em relação à reinterpretação da antiguidade, é que todos eles se vestem a cavaleiro, vestem-se e comportam-se. É? Quer dizer, Aquiles e Patroclo são irmãos de sangue, digamos assim, irmãos de guerra, mas só, não é? Só. Não é? Porque ambos têm as suas prometidas, e essas sim é que são o objeto do seu amor, com o modelo do amor cortês. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que aparece nos textos de origem, nada mesmo. Portanto, todos eles se comportam, vivem e comportam e são retratados como medievais, embora sejam de não sei quantos séculos antes de... Claro, mas isso faz parte, não é? É uma espécie de reatualização e de certo modo é engraçado de ver, porque não é uma tentativa de reconstrução, mas sim uma reatualização daquelas figuras. É um bocado como, não sei se te lembras, acho que no final dos anos 90 houve um filme que era com o Leonardo DiCaprio, que era o Romeu e Julieta, sim, que era uma sim. versão... Estou-me a lembrar deste caso, há vários. Sim, que é adaptada... Exato, uma adaptação aos tempos modernos. Assim como há, por exemplo, nas pinturas. Há muitas pinturas sobre o tema, por exemplo, de Eco e Narciso. Sim, que são... Por exemplo, Eco e Narciso, o nome de um quadro, é um casal que está num metro, por exemplo. Sim. E com alguns elementos que remetem para a história de Eco e Narciso. Eu lembro-me do caso do filme, porque acho que é bastante... Enfim, é exatamente aquele processo que os medievais faziam. Em vez de fazermos uma reconstrução daquilo que era a narrativa e tentar reconstruir o tempo em que a ação decorreu, trazemos tudo para agora. E as personagens agem, comportam-se e são pessoas de agora. Né? E acaba por haver uma proximidade muito maior até com essas figuras. Portanto, referi a questão do Roman de Troyes, porque é um grande exemplo disso, mas há mais casos. E sobretudo, o Roman de Troyes, toda esta história de Troia, que, sobretudo em versões em línguas vulgares, portanto, no caso em francês, vão chegar também à Península Ibérica e vão ter importância aqui. Como eu dizia, e acho que vamos deixar isso para a conclusão, no contexto português não tanto, mas nós temos uma crónica troiana que sobreviveu em galego, português, enfim, mas que foi produzida e recopiada e compilada na Galiza. Do século XIV, mais ou menos, não é? Sim. É possível que a tradução tenha sido feita em contexto português,
no âmbito das traduções do romance arturiano, e também mais uma vez remeto para o episódio, mas as traduções do romance arturiano que são feitas durante o século XIII em contexto português, é possível, é uma das hipóteses, mas a verdade é que sobrevive e é copiada em contexto galego. Do mesmo modo que, no caso castelhano, é fortíssima a importância e a disseminação deste tema troiano, que depois vai estar muito associado também a um outro herói, que era o último que nós queríamos falar. Que é o Alexandre, exatamente. O célebre Alexandre Magno, portanto, o rei da Macedónia, século IV a.C., para situar aqui genericamente, que ficou como um grande conquistador, porque chegou inclusive à Índia, ou aquilo que, enfim, uma pequenina parte daquilo que é hoje a Índia. E justamente o Alexandre ficou, digamos, foi muito famoso no Ocidente medieval por várias razões, desde logo porque ficou uma espécie de protótipo do conquistador, do grande rei, mas preceptor de Aristóteles, aliás, pupilo de Aristóteles, e também por isso ficou famoso, mas também às vezes aproveitava-se essa expansão do Alexandre para descrever as maravilhas do Oriente, das famosas do mundo em geral, as famosas cartas do Alexandre que descrevem o que ele viu ou que os seus homens viram nas campanhas, coisas um bocado exóticas na Pérsia, na Índia. Mas Alexandre realmente por todas essas razões, é uma grande figura também na Idade Média Ocidental. Então tens alguma coisa sobre a fortuna vasta deste Alexandre? Vastíssima. É engraçado porque lá está, no caso do Alexandre, temos mesmo poemas feitos à figura do Alexandre. Aqui uma figura que sabe que historicamente existiu, não é uma figura ficcional como os heróis da Guerra de Troia, não é? Sabe-se que realmente houve aquele rei que da Macedónia acabou por conquistar o mundo praticamente todo, o que era tido como um mundo civilizado. Exato, o mundo no sentido grego, que era basicamente o Mediterrâneo e sobretudo a parte oriental. Exato. Aqui, a Pérsia, etc. Até lá está chegando à Índia, não é? Portanto, é uma figura, é como disseste bem, o facto de ele ser pupilo do Aristóteles ainda lhe dá mais relevância, porque eu acho que já fomos dizendo ao longo destes episódios, mas Aristóteles é o grande filósofo. É o filósofo na Idade... Quando se diz o filósofo na Idade Média... É o Aristóteles. Na Baixa Idade Média, pelo menos, é o Aristóteles. O filósofo é o Aristóteles. Sim, é sempre... E todos reverenciam Aristóteles. Portanto, é tudo são glosas de Aristóteles, na verdade. Ou de Platão, pois é essas polémicas, mas acaba o Aristóteles sendo discípulo de Platão. Sim. Até porque o Platão não era acessível, lá está, mais uma vez. Exato, até muito tarde. Portanto, o facto dele ser o discípulo de Aristóteles ainda lhe confere mais importância, porque também acaba por ser aquele que põe em prática a política de Aristóteles, toda a teoria, e enfim, quem estiver pelo menos vagamente familiarizado, como nós estamos, na verdade, nós somos especialistas, com Aristóteles, poderá associá-lo precisamente ao conhecimento da natureza, à descrição da natureza, aos textos filosóficos, mas que têm aqui uma pretensão científica de conhecimento do mundo físico, do mundo natural. E a grande diferença entre o Aristóteles e o seu discípulo é que, ao contrário do Aristóteles, que teoriza, ali do seu rincón na Grécia, o Alexandre é aquele que vai conhecer as coisas e vai experimentar o mundo, vai ver o mundo e depois lá está, manda as suas cartas de volta para o Aristóteles. No fundo, o que deu origem a toda uma literatura apócrifa na Idade Média de cartas descrevendo as maravilhas do Oriente, não é? E não só isso, como também, por exemplo, aí sim, já não é cartas do Alexandre para o Aristóteles, é, por exemplo, o caso do segredo. O segredo dos segredos, exato. Portanto, que é uma suposta carta do Aristóteles, também é apócrifa, obviamente, com conselhos políticos, mas também de saúde
isto é interessante, porque também tem uma série de conselhos sobre preservação do corpo, de alimentação, de cuidados com o corpo em geral, que supostamente o Aristóteles teria escrito para o Alexandre enquanto ele anda lá nas suas conquistas e, no fundo, a estabelecer o seu império. Portanto, acaba por ser aqui estas coisas interessantes. Porquê é que o Alexandre é uma personagem fascinante e continua a ser durante a Idade Média? E continua a ser hoje, porque acho que saiu agora há pouco tempo uma série ou sim, é uma figura sobre sim, o Alexandre. sim, haverá várias, sim, mas uma mais agora, recente, sim. Acho que está a causar polémica por causa do interesse homossexual do Alexandre, porque sim. Pois imagino, não sei, eu não conheço, mas sim, mas na antiguidade eu acho que era estranho ele não ser, na verdade, não é? O comportamento homossexual não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é hoje também a homossexualidade, e não tem na Idade Média, na Idade claro. Média, obviamente que Nada. era completamente apagado, isso nem sequer era referido, portanto, enfim, adiante. Mas está outra vez na Vera, acho que saiu, não sei se foi na Netflix, assim, uma plataforma qualquer, algo sobre o Alexandre. Porquê é que Alexandre é incrível e é fascinante? Porque, primeiro, a figura dele em si, não é? Temos um rei cujo nascimento também é um bocado misterioso, não é? Porque não ele é filho do Filipe, não é? Sim, só que aparentemente Filipe da Macedónia. Não se sabe se a Olímpia o teve realmente com o pai ou se foi um tal Nectambo, que é uma espécie de mago egípcio, assim, uma figura qualquer meio misteriosa que terá conseguido, não sabemos muito bem de quem é que ele é filho. Depois ele conquista o mundo de uma maneira absolutamente notável e morre por traição, envenenado aos 33 anos. Exato, e isso dá-lhe também um tom que a Idade Média aproveitou muito, que é a roda da fortuna. Exatamente, não é? a roda a Idade da Média fortuna. pegou muito por aí. E lá está aí. E uma certa soberba, também algo de ambíguo na forma como Exato, ele é. É que nós chamamos agora de cautionary tale, não é? Uma história de, por um lado, exemplo do positivo e do negativo Exato. também. Porque é a soberba e o orgulho Exatamente. que o fazem cair. E depois, claro, que um dos argumentos para a queda do Alexandre é precisamente ele ter ido longe demais. Exatamente. Porque alguns dos relatos mais interessantes naquela descoberta das maravilhas, e muitas vezes a descoberta das maravilhas ultrapassa o que é credível, não é? Claro, sim, do nosso ponto de vista é absolutamente ficcional, mas também é muito interessante ler por causa disso. Sim, primeiro é fantástico, é belíssimo mesmo, porque a certa altura aquilo que nós temos é o Alexandre já conquistou até à Índia, então pensa, ok, quero ver o que é que há para conquistar, então cria um engenho, e depois a descrição do engenho varia de texto para texto, mas cria um engenho voador que lhe permite subir aos céus para ver a terra de cima e ver o que é que lhe falta conquistar. Quer dizer, é uma coisa fantástica, mas claro. Por um lado é fabuloso no sentido de fazer sonhar também e de suscitar imaginação, mas também vai ser um dos argumentos para justificar porque é que ele depois teve a sua queda. A soberba, justamente. É engraçado, porque a subida aos céus não é o grande pecado, digamos assim. É a ambição, não é? O excesso de ambição. E não é só isso. Cobiça. Mas o ponto de viragem é quando ele cria um engenho para descer aos infernos. Pois, exato. E depois também essa parte, claro. Porque, portanto, ele já subiu aos céus, sim, viu o mundo exato. de cima. Agora falta ver a parte agora falta depois. ver o que é que há por baixo. E aí é que é o momento em que depois, enfim, Deus e o diabo se viram contra ele, não é? Porque ele estava a ultrapassar. E também lá está. É mesmo para nós... É uma espécie de Ícaro, num certo sentido. Exato, também, não é? Mas mesmo atemporalmente, acaba por ser uma história interessante para nós percebermos este debate sobre os limites do conhecimento e da ciência. Exato. Até onde é que irmos tentar conhecer uma coisa não é autodestrutivo, não é? Que é um tema também muito medieval, mas não só. E não sabem, basta ver Adão e Eva, a árvore do conhecimento, desde logo, não é? Sim, neste caso o que é interessante é porque em todas as histórias de Alexandre na Idade Média temos isso, temos aqui uma tensão entre a admiração pelo homem que vai conhecer e uma reprovação dele ter ido conhecer, se calhar pelos motivos que não são os corretos, e ter abusado do seu conhecimento. Nós podemos pensar isso, por exemplo, se nós estivermos a pensar em investigação científica atual, não é? Até que ponto é que determinadas práticas, tentar conhecer alguma coisa,
é ético e é legítimo e fará sentido, não é? Exato. Não estaremos aí de longe demais, enfim, é Por toda exemplo, a inteligência artificial Exato, hoje em dia por exemplo, olha, é um exemplo, mas o Aristóteles, o Alexandre, depois também, isto mais na final da Idade Média, 14, 15, é verdade, fez parte também de uma famosa galeria que são os Nove da Fama. e que tem Outra também... forma por onde depois passou para, eram 3 judeus, isto é, hebreus do tempo bíblico, 3 cristãos e 3 personagens da antiguidade greco-romana. Sim. Aparecia lá, era o rei Arturo, o rei David, agora não sei os 9 de cor, mas são... Mas era o Alexandre... Heitor, Alexandre Magno, Júlio César, Josué, David, Judas Macabeu, o rei Arturo, Carlos Magno e o Godofredo de Bilhão, que foi o conquistador de Jerusalém no século XI. Repara, Três... os 3 da antiguidade são quem? É um herói da Guerra de Troia, Heitor, troiano, exatamente, o Alexandre e o depois César, um Júlio herdeiro César. romano da Troia. Portanto, lá está. E isto encapsula muito bem a perspectiva que havia em relação a estas figuras e a impossibilidade de dissociar, no fundo, Alexandre também da tradição troiana, porque lá está, é um pouco como na ideia das metamorfoses, as histórias ligam-se umas às outras e a história de Alexandre também está ligada à história da Grécia e à história do Império Grego e, portanto, acaba por ser tudo numa espécie de sucessão. E uma coisa muito interessante é, por exemplo, ver que num dos textos mais significativos sobre a história de Alexandre que circulam aqui na Península Ibérica, o Livro de Alexandre. Exato, que em parte é a tradução de um livro francês, não é? Ou a adaptação de obras francesas. É uma adaptação de várias obras francesas e latinas isso. Depois mete assim uma série de detalhes interessantes pelo meio, é uma iberização. Primeira metade do século XIII, não é? Sim, primeira metade, início do século XIII. Um texto em verso. Portanto, é um mestre da clerecia, um género, aliás, é o primeiro desse género que surge e, portanto, é a história de Alexandre num cantar, não é? Portanto, num poema, e a certa altura nós vamos encaixar na história de Alexandre o momento em que Alexandre, chega às ruínas de Troia. Quando ele chega às ruínas de Troia, vira-se para os seus soldados e diz: estamos aqui onde os meus antepassados destruíram esta cidade, então eu vou-vos contar a história do que aconteceu aqui. Né? E conta a história da Guerra de Troia também. Olha, agora lembrei-me do Napoleão no Egito. Exato, é a mesma coisa. O Napoleão com as pirâmides, do alto destas pirâmides, 10 séculos, não, 20 séculos, 30 séculos, não sei como é que ele disse. Se vos contemplam, não é? É a mesma coisa. Se calhar eles inspiraram. É bem possível. Não, porque a verdade é que não é o único caso em que Alexandre é associado precisamente à história de Troia porque reconhece a história de Troia. Mas no caso ibérico, peninsular em especial, e sobretudo centro-ocidente peninsular, é um caso interessante porque um mesmo texto em língua vulgar, portanto, que era feito para ser ouvido por um público que não era necessariamente conhecedor de latim, ou que não era fluente, pelo menos em latim, era um texto que foi feito que tanto divulgava a história de Alexandre como a história de Troia, tudo junto. Exato, era uma espécie de súmula. Exatamente, e depois, claro, que também era uma coisa muito medieval, as súmulas. Exato, as súmulas. Então as súmulas da Guerra Troiana também. As súmulas, exemplo, a súmula é? Portanto, muito... E é logo dos primeiros textos que surgem em castelhano. Não deixa de ser curioso, porque temos, claro, o Cid, não é? Que já tivemos um ciclo, portanto vão ouvir o ciclo do Cid. Exatamente, da mesma época, mais ou menos da mesma época, justamente, princípios do século XIII. Exato, será 1200 e pouco, 1210. Embora com um tipo de verso muito diferente, sim, porque lá está, também eram dois textos de universos diferentes. Embora se cruzassem de certo modo, porque em ambos os casos, embora um fosse um texto épico e outro fosse um mestre da clerecia, o tema, o tópico em si é um tópico bastante épico, não é? Porque é o tópico da conquista e Sim, portanto, e é uma personagem, uma espécie de biografia, pelo menos de uma parte da vida. Sim, no caso do Alexandre é a vida toda. No caso do Cid é uma parte, mas é isso. Mas enfim,
é interessante por isso. E agora para irmos acabando, porque o tempo vai-se esgotando, infelizmente, mas isso episódios futuros podem seguir-se. Referiste já brevemente que em Portugal, antes do século XV e mesmo no XV, não há muitos, ao contrariamente ao que acontece mesmo em Castela, no resto da Península Ibérica, não há muitas obras, traduções, adaptações, ou digamos mais diretamente relacionadas com a cultura clássica, não é? A verdade é que... Se conheça, nós temos sempre de fazer esta ressalva, que se conheça. A grande ressalva e o grande problema para falar das coisas em português, ou em geral, mas em Portugal mas particularmente. Em Portugal nós não sabemos o que é que desapareceu. Claro, obviamente. Não fazemos ideia. Isso é fundamental sempre dizer. E sobretudo estamos aqui a pensar em língua vulgar, portanto em galego ou português e não textos em latim. Eu não cheguei a procurar os textos em latim porque isso seria todo um rolo que enfim, nem sei por onde é que me havia de meter. Olha, por exemplo, no epitáfio do Dom Afonso Henriques, o epitáfio supostamente primitivo, pelo menos é o que se diz, começaria por dizer, pronto, em latim, não é? Aqui jaz outro Júlio César e outro Alexandre, justamente. Outro Alexandre e outro Júlio César. O que eu andei à procura foi não tanto de Alexandre e de outras figuras romanas, assim, figuras da antiguidade, mas associadas ao Império Romano. Andei à procura de Troia. E não deixa de ser interessante porque Troia é extremamente importante na cultura castelhana medieval e também galega, enfim, embora haja a possibilidade de ter sido romance traduzido em contexto português e depois ter sido transferido, enfim, para a Galiza. Mas a verdade é que nós não temos quase nada comparado com o contexto castelhano, sobretudo. Pois. É uma pobreza como em muitas coisas acontece. Mas, só mesmo na lírica é que é o contrário. É a ver, porque é uma coisa muito curiosa. Na poesia, o único autor que menciona personagens troianas nas suas composições é o Afonso X. Pois, lá está. Portanto, o Paris, não é? Por exemplo, exatamente. O Paris, ou seja, o homem que raptou a Helena. Exatamente. O troiano que raptou a Helena e deu origem à guerra por causa disso. Portanto, é engraçado porque, ou seja, não é um trovador galego ou português, enfim, que é um autor que está muito investido na história de Troia, na história da antiguidade, essas coisas todas. E depois eu andei a procurar e de facto não encontrei quase nada. Pois. Só há umas alusões muito tangenciais no Conde Dom Pedro. No Horto do Esposo, não, no imagino. Horto do Esposo talvez. só encontrei uma alusão, mas isto depois lá está, é aquela questão, só do Partido do Horto do Esposo, que é de finais do 14, só para situar. Nessa literatura, vamos dizer, moralizante, como o Horto do Esposo, o Bosco Leitoso e tudo mais, eu encontrei só no Horto do Esposo uma alusão muito leve a uma personagem troiana. Agora de cor não sei dizer qual era, mas a verdade é que, e isto é que é o ponto da situação, das duas uma. Ou aquilo era tão reconhecido que uma alusão genérica era, enfim, identificável pelo público, ou Sim, então, de isso... facto, não se conhecia de todo. Pois. Ou não era tão relevante, ou não... Porque, assim, para depois querermos ver coisas, elementos de Troia, e aqui focando mais no caso de Troia, mas Alexandre também, de certo modo. Sim, e eu já embora haja esse tal epitáfio de Dom Afonso Henriques. Eu já andei à procura curioso. de coisas de Alexandre também e também é bastante tangencial. Mas sobretudo Troia, que foi o que eu procurei mais, é giro, porque depois no século XV vamos ter uma explosão brutal e remissões para a história de Troia aparecem de uma maneira que não tem comparação com aquilo que aconteceu nos 200 anos anteriores. Sim, né? Também a própria matéria seria mais difundida em geral, não é? E são várias hipóteses, não só por causa depois de um influxo também da matéria que vem precisamente com uma redescoberta ou um acesso que se tem à cultura do outro lado do Império, portanto do lado bizantino, mas isto também é um aspecto relevante, uma redescoberta interna, por assim dizer, ou seja, o acesso a fontes que já existiam, que já circulavam, mesmo em contexto português, digamos assim, e que são reutilizadas e são revistas e reatualizadas também
porque naquele período, a partir, sobretudo, creio, e aí depois também tenho justificações para isso, mas sobretudo a partir de Dom João I, passa a ser outra vez relevante, ou passa a ser relevante para a cultura portuguesa, as figuras de Troia, sobretudo. O modelo de Troia passa a ser muito mais relevante do que aparentemente, e atenção, isto é uma hipótese, claro, não é? Como quase tudo que nós fazemos, aparentemente ao longo vamos dizer, da primeira dinastia, praticamente, não é? Mas do século XIII, sobretudo, que é quando temos português em escrito, do 13 ao 15 praticamente não há um grande investimento ou um interesse nesta história de Troia. Lá está, eu referi o Conde Dom Pedro, não é? Pedro de Barcelos. Sim, por via muito indireta e claramente é um tema que não lhe interessa. Sim, é? sim. Claro, não sabemos o que é que seria na crónica de 1344, não é? Porque há aquela parte entre Hércules e portanto, mas a verdade é que pelo menos no livro de linhagens nota-se que ele tem um certo quase desprezo até por aquelas coisas troianas. Portanto, é engraçado ver isso. Sim. No 15 é que há na Virtuosa Benfeitoria, no livro da Montaria, etc. Uma série de alusões. Sim, uma série de alusões. Aliás, o livro da Montaria... Os próprios Nove da Fama também depois... que o Heitor, lá está, que é os Nove da Fama também são um tema muito do 15-16. E o Heitor, por via disso, adquire alguma... Temos representações gráficas, temos também... Isso mais no 16, mas mesmo já no 15. Mesmo no 15. Porque, tapeçarias. Sim, tapeçarias, mesmo que foram feitas, ou representações também, torneios. Em torneios também há. Torneios, sim, isso sim. Em torneios também há. Isso, é aquele sim, célebre episódio sim. do Afonso V se ter vestido a Heitor, creio, uma figura qualquer também. Portanto, num torneio. Sim, acho que nas festas do casamento da irmã dele com o imperador. No casamento também houve esse torneio, precisamente sim. Em que ele é representado como. Eu creio, não sei se é Pário, se é Heitor. Heitor, sim, um dos dois. Talvez Heitor. Provavelmente Heitor. Que era o guerreiro troiano por excelência. Depois, por exemplo, já no século XVI, já no início do século XVI... Sim, isso aí explode. Não, num dos casamentos, agora não sei qual, do Dom Manuel, temos precisamente quadros representados. Portanto, quadros são... momos, uma espécie de momo, portanto, representações, pessoas vestidas com... Vestidas sem texto, mas com algum movimento que alude àquilo que eram as histórias sim. Que e aí já, por exemplo, no 16, depois já no início já há traduções das Heróidas, isso. Ainda que para castelhano, mas já... As traduções das Heróidas não deixa de ser significativo, porque as Heróidas já tinham sido integralmente traduzidas para a General Story, que era uma das fontes precisamente para aceder, mesmo em contexto português. Exato. O texto e no início do 16 há uma tradução autónoma para castelhano, no caso, mas... já com princípios completamente distintos, não é? Sim. Precisamente a autonomização da obra e tudo mais. Exato. Mas é engraçado porque... E começam a haver pinturas murais. Exato, mas lá está, num dos casamentos, agora não sei, do Dom Manuel, temos na cidade de Lisboa, portanto, por toda a cidade, momos a representar a história de Troia, o que, quer dizer, isto mostra uma difusão, uma divulgação que não tem precedente. Exato. Aquilo que nós conhecemos anteriormente. E a mais antiga crónica troiana conhecida portuguesa é dessa altura, do tempo do Dom Manuel, que é a tradução de uma versão castelhana, não é? Exatamente. Do tempo do rei Dom Manuel. A verdade é que até é uma tradução de uma impressão. Pois, Portanto, ou seja, é um manuscrito que traduz um impresso. Exatamente, mas o que mostra que se traduz um impresso, e creio que o impresso será de 1527, por aí, já uma coisa bastante... Talvez um pouco anterior, Dom Manuel... Não, eu sei porque uma das estudiosas que viu a crónica esteve a comparar com as várias impressões. Então já será o tempo de Dom João III. Já li... Dom Manuel morreu em 21, não é? Exato, portanto já será Dom João III. Seja como for, é engraçado porque, e depois nós vamos pensar naquele grande modelo, naquela grande obra do século XVI portuguesa que são os Lusíadas. Claro, isso aí já no contexto, claro. Mas temos aí Troia a dar com pau, não é? Sim, a arma a virum coecano. Exato, ou seja, o canto, as armas e os barões assinalados, que é uma tradução do primeiro verso da Eneida. Tradução barra adaptação. Sim, mas aí já estamos de facto no contexto do 16. Mas lá está, mas é estas coisas explodem. Pelo que eu pude perceber
perceber, durante a Idade Média, em língua vulgar portuguesa, há um silêncio, um desinteresse, e depois, se calhar, pode estar associado ao Império, não é? Porque quando nós não tínhamos qualquer tipo de reivindicação, não há nada. É uma parte possível. Em parte, é um bocado de suspeitar, porque todas as reivindicações imperiais ou de poder durante a Idade Média que vão buscar ou mostram este interesse pela história de Troia e Alexandre, lá está, são estes, precisamente o caso na Península Ibérica, o caso castelhano, em França também, o Sacro Império, são aqueles que vão buscar estas reivindicações com mais interesse. Não estou a dizer nada, só estou a colocar hipótese, não é? Sim, é uma possível linha de leitura. Isso também, porque lá está, como eu disse, está relacionado, não é? A história de Troia e a história dos impérios e aquilo que se entende como sendo a história dos impérios durante a Idade Média está profundamente ligada e no fundo escorre, de certo modo, acaba por escorrer também para a modernidade. Mesmo com paradigmas diferentes, a verdade é que essa essência escorre, porque o Camões ir buscar a Eneida. Sim, mas Camões como carradas de outros, não é? Sim, mas estamos a falar deste caso em particular. Ir buscar a Eneida, no fundo, está a seguir uma tradição, alterando-a, claro, mas está a seguir uma tradição que nunca deixou de existir. É isso, com vários elos pelo meio, alguns talvez perdidos. O Fernão Lopes, por exemplo, fala das heroidas, mas diz claramente que são petas, não é? São fábulas. não verdadeira história. Mas depois o Dom João I vai usar histórias das heroidas no livro da Montaria. Bom, olha, foi uma conversa estimulante. Acho que há aqui muitas pontas, eventualmente, para retomar um dia sobre, enfim, várias destas personagens ficaram aqui. Acho que também ficou um teaser para os nossos ouvintes lerem Arte, Amar e não só. Uhum. Há muitas outras coisas que... As metamorfoses também têm partes muito bem picantes. Se as metamorfoses, por exemplo, também estão cheias. Nós aqui a incentivar, já tivemos um episódio sobre maternidade, paternidade, academia, em que os nossos convidados instaram as pessoas a ter filhos. Agora nós a falarmos, nós ainda vamos ser agraciados com uma ordem qualquer por causa de incentivar a natalidade em Portugal. É isso. Bom, esperemos que tenham gostado mais este episódio do nosso Glosa Ordinária. Obrigado, Mariana. Obrigado a quem quer que esteja desse lado a qualquer hora do dia ou da noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Despedimos-nos com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Até à próxima. Glosa Ordinária.